Pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar, abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou teu e tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por tudo que o Senhor dispensou em nossas vidas. Estou feliz por estar aqui com a igreja, para junto podermos louvar, engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Convido a todos a lermos um texto, a palavra de Deus, que está inserido no livro de Jó. Apenas um versículo, meus irmãos. Glória a Jesus. Jó, capítulo de número 9, e o versículo 33. Glória a Jesus. Jó, capítulo de número 9, e o versículo 33. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus é bom e Ele está conosco. Glória seja dada a Ele, pois Ele merece. Jó capítulo 9, versículo 33. A palavra de Deus vai nos dizer: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. É um texto bem direto. Vou repetir novamente, não há pausa. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Amém? Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, falar de Jó é falar de um dos homens mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Toda a igreja aqui já ouviu falar de Jó. Pregadores pregam sobre Jó, hinos falam a respeito de Jó. Mas quando a gente vai estudar o texto, meus irmãos, Jó é um homem que ele nos deixa um grande exemplo, que é a sua fidelidade para com Deus. Jó, o capítulo 1, meus irmãos, versículo 1, a Bíblia vai dar algumas características. Eu sei que a igreja sabe, mas para que nós possamos introduzir a mensagem, o capítulo 1 vai dizer algumas características de Jó. O texto vai dizer que ele era homem sincero, era homem temente a Deus, reto, e Jó tinha uma qualidade muito boa, que era se desviar do mal. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jó era um homem rico. O capítulo 1, versículo de número 3, vai dizer que Jó tinha 7.000 ovelhas, Jó tinha 3.000 camelos, 500 jumentas e 500 juntas de boi. O texto também vai dizer que Jó tinha muita gente ao seu serviço. E o texto vai dizer que Jó era o maior entre todos daquela região. Jó estava, meus irmãos, tudo em paz, tudo seguia em conformidade, tudo andava bem. Mas a Bíblia diz que em certo momento houve uma reunião entre os filhos de Deus, e a Bíblia diz que Satanás ele compareceu. E Deus é quem faz uma pergunta para Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Ele é fiel a mim, ele é temente a mim, ele é reto e ele sabe se desviar do mal.
A Bíblia diz, irmãos, que Satanás responde a Deus dizendo: mas como é que Jó não vai te adorar? Como é que Jó não vai te glorificar? Como é que Jó não vai render graças a ti com tudo o que tu fizeste a ele? Satanás estava dizendo, insinuando, meus irmãos, que Jó só servia a Deus porque Deus o havia concedido bens materiais. A Bíblia diz que Jó tinha uma família, 10 filhos que Jó amava, E Satanás, irmãos, ele deixa bem claro para Deus que Jó só o servia, aleluia, porque Deus havia abençoado, Deus havia dado tantos bens a Jó. Só que Deus conhecia, meus irmãos, o coração de Jó, e Deus permite a Satanás que ele tocasse. Deus disse: vai lá, toque em tudo quanto ele tem, e verás se ele não vai permanecer fiel a mim. A Bíblia diz, irmãos, ainda no capítulo 1, que de repente começou a chegar as notícias para Jó. Jó com certeza estava sentado, meus irmãos, talvez no outeiro da sua porta, e de repente chega uma notícia. Vemos isto no capítulo de número 1 e o versículo de número, glória a Jesus, versículo de número 14. A Bíblia diz que um dos moços de Jó disse: olha, Jó, nós estávamos lavrando a terra, estávamos arando a terra, e as tuas jumentas estavam pastando. De repente vieram os sabeus, se dividiram e nos atacaram, aleluia, tomaram as tuas jumentas, tomaram os teus bois, mataram todos os teus servos ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer esta notícia. A Bíblia diz, irmãos, que as notícias vieram em seguida. Quando olhamos para o versículo de número 15, a Bíblia 16, a Bíblia diz que em seguida chegou outro moço e disse: olha, Jó, nós estávamos com as tuas ovelhas, e de repente caiu o fogo do céu, o fogo consumiu as ovelhas, o fogo consumiu os teus servos, e só eu escapei para te trazer esta nova, só eu escapei para te trazer esta notícia. De repente, meus irmãos, chega a terceira notícia: Jó, estávamos com os teus camelos. De repente vieram os caldeus, se dividiram em 3 esquadrões, nos atacaram, tomaram, aleluia, os teus camelos, e só eu fiquei para te trazer a nova. O texto diz, irmãos, que em seguida, não teve uma pausa, não teve um espaço de tempo, foi em seguida. De repente, meus irmãos, chega a última notícia, a quarta, que foi a notícia que mais abalou a estrutura de Jó. A Bíblia diz que um dos moços chegaram e disse: olha, Jó, estávamos os teus filhos comendo e bebendo na casa de teu irmão primogênito, e de repente veio um vento do céu, soprou sobre as colunas daquela casa e caiu, aleluia, sobre os teus filhos, mataram todos eles, mataram os teus servos, e só eu escapei para te trazer esta notícia. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 1, versículo 19, glória a Jesus: e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreu, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 20, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra. Versículo 22, meus irmãos, e disse: no saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22 vai dizer, irmãos, que diante destas perdas, diante de tudo o que estava acontecendo, diante das notícias que Jó havia recebido, a Bíblia vai dizer que em tudo Jó não pecou perante o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Jó nos deixa um exemplo, meus irmãos, de, aleluia, de uma fidelidade para com Deus. Jó nos deixa um exemplo de um homem compromissado com Deus, que até mesmo as dificuldades não foram capazes de abalar a sua fé. As perdas, as mortes dos animais, as mortes dos seus servos, não impediram que a fé de Jó, aleluia, fosse arruinada. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jó, ele permaneceu fiel ao nosso Deus. O capítulo 2, irmãos, não para por aí o sofrimento de Jó.
A Bíblia diz que noutra reunião, onde os filhos de Deus vieram apresentar ao Senhor, veio também Satanás. E o interessante, irmãos, que aqui a gente vai aprender algo, irmãos, a respeito de Jó. A Bíblia diz que quando Satanás vem à presença de Deus, é Deus quem vai ao encontro de Satanás novamente. Diz: de onde tu vens, Satanás? Ele diz: de rodear e de andar por esta terra. Eu quero acreditar, meus irmãos, que Satanás devera ter dito a Deus: olha, eu vi todo tipo de crente, eu vi todo tipo de pessoas que roubam, pessoas assassinas, eu vi isso, eu vi aquilo, e eu quero acreditar Deus olhando para Satanás e dizendo: mas tu observastes o meu servo Jó? Ele continua temente a mim, ele continua de pé, ele continua me obedecendo, ele continua sendo fiel a mim. Aí vai um texto, vai dizer: havendo tu incitado, havendo tu persuadido para que eu o provasse, sem ele ter cometido nada de errado. O interessante, meus irmãos, é que Deus é quem diz a Satanás que Jó não havia pecado. É Deus quem diz a Satanás que ele não havia cometido nenhum erro. E aqui eu abro um parêntese para te dizer, irmãos, que tudo que acontece na minha e na tua vida é permissão de Deus. Aleluia. Satanás teve que pedir permissão a Deus por 2 vezes para tentar a Jó, para provar a Jó. E a Bíblia diz que Deus, mais uma vez, aleluia, concede permissão para que Satanás vá, aleluia, e fira a Jó com uma chaga maligna. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jó está prostrado nas cinzas, Jó está com as suas roupas rasgadas. Jó havia perdido tudo, havia perdido o que ele mais amava, que era a sua família. Agora Jó está acometido de uma chaga maligna dos pés até a cabeça. E o interessante, irmãos, que não tinha ninguém ali para ajudar Jó. A única pessoa que restou era sua esposa, mas ela chegou para Jó e disse: por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? A Bíblia diz que Jó olhou para ela e disse: como uma louca falas tu, mulher? Será que não poderíamos receber coisas más também da parte de Deus? Será que Deus só pode nos dar o que é bom? Eu quero te dizer uma coisa, mulher: nu saí do ventre da minha mãe e não tem nenhum problema se para lá eu voltar nu também. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Diante de tantas perdas, meus irmãos, Jó, ele não perdeu a sua fé. Diante de tantos embates, diante de tanta aflição, diante de tanta angústia, Jó se manteve firme diante de Deus. Quando olhamos, meus irmãos, o capítulo de número 2, versículo 20, versículo 13, melhor dizendo, em diante, glória a Jesus. A Bíblia diz que os amigos de Jó, glória a Deus, eles ficaram sabendo daquilo que havia sucedido a Jó, e eles vêm para o ajudar. Só que, irmãos, eu tinha um esboço aqui, mas não vai dar tempo, eu vou caminhar, porque eu ia apresentar cada argumentação de cada um amigo de Jó, o seu conselho e a resposta de Jó, mas não vai dar tempo. Mas eu vou caminhar aqui. Quando olhamos, meus irmãos, para o que os amigos de Jó vieram fazer, eles só vieram atrapalhar. Entendemos pela palavra de Deus que a única coisa em que os amigos de Jó o ajudaram foi quando eles passaram 7 dias e 7 noites em silêncio. Porque quando eles avistaram a Jó, meus irmãos, a Bíblia diz que eles se perturbaram, eles se encheram de tristeza quando eles vêm chegando até Jó. Porque quando eles observaram Jó de longe, eles viram um homem com a cabeça rapada, ele viu um homem vestido de pano de saco, ele viu um homem prostrado nas cinzas. E a Bíblia diz que quando eles chegaram perto de Jó, eles não conseguiram dizer palavra alguma, porque o sofrimento de Jó era muito grande. A Bíblia diz que eles só conseguiram ficar prostrados nas cinzas juntamente com Jó, aleluia, e ter ficado em silêncio. Glória a Deus. Porque, irmãos, quando a gente vai observar a posição desses 3 amigos de Jó, eles disseram: olha, Jó, eu tenho observado, eu tenho analisado que essas coisas só acontecem com quem peca. O que tu estás passando, Jó, o que tu estás sofrendo é porque tu pecou. E o interessante é que eles queriam induzir Jó, aleluia, a se voltar para Deus, a se arrepender, a confessar o seu pecado. Mas como, se foi Deus quem disse que
Jó não tinha pecado. Glória a Jesus. E Jó, diante de uma situação, irmãos, extrema, diante de uma situação difícil, irmãos, no capítulo 14, versículo 7 em diante, Jó diz: porque ainda há esperança para uma árvore que, se for cortada, ela ainda vai se renovar o cheiro das águas. Ainda que o seu tronco tenha morrido, mas ao cheiro das águas ela vai brotar. É interessante, irmãos, que muitas das vezes a gente pensa que Jó está se colocando no lugar de uma árvore, mas não é isso. A resposta está, meus irmãos, no versículo 14, aonde Jó vai dizer: quando o homem morre, por acaso tornará a viver? Essa é a esperança que me faz suportar os sofrimentos desta vida, até chegar o dia de passar pelaquela vida melhor. Sabe o que Jó está dizendo no capítulo 14, irmãos? Jó está dizendo assim: eu não sou como as árvores, que ainda que elas fossem cortadas, ainda que o seu tronco seja cortado, ainda que o seu tronco envelheça, ainda que as suas raízes morram, mas com as árvores, ao cheiro das águas, elas tornam a brotar, elas tornam a nascer. Já disse: eu não sou como as árvores. É por isso que eu vou enfrentar as dificuldades, esperando por dias melhores. Já está dizendo: para as árvores, se chover, elas nascem, mas se o homem morrer, ele não tornará mais a viver. Eu vou esperar por dias melhores. E a gente observa no texto, irmãos, eu estou caminhando, porque a história de Jó aqui é muito comprida. A gente vê, irmãos, que Jó, ele não perdeu a sua fé. Jó, ele não tomou os conselhos dos seus amigos. E o interessante é que havia uma cultura, a filosofia daquele tempo era o seguinte: se a pessoa, aleluia, tivesse obtido riquezas, prosperidade, é porque as bênçãos de Deus estavam sobre ela. Mas se for o inverso, era maldição. Ou seja, eles estavam dizendo para Jó: olha, tudo que está acontecendo é porque tu pecou, é porque tu cometeu alguma coisa grave e Deus está te castigando. Teve um deles, por nome de Elifaz, que disse: olha, Jó, o que tu estás passando ainda é pouco. Volta para Deus, confessa o teu pecado. Aí Jó dizia: mas como? Mostre aí o meu pecado, mostre aí onde eu errei. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele não perdeu a sua fé. Ele perseverou, ele acreditou. Vai chegar o momento que eu vou saber o que está acontecendo. Vai chegar o momento que Deus vai resolver a minha causa. No capítulo 19, versículo 25, já disse: pensei eu que o meu Redentor vive, e eu sei que ele vai se levantar sobre toda a terra. Era a prova batendo, e Jó dizendo: ele vive, ele vai se levantar. Era a dificuldade batendo, as perdas assolando, as enfermidades tomando conta do seu corpo, e Jó dizendo: eu sei que ele vai vir. Glória a Jesus. E uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, é o capítulo 9, versículo 33. Glória a Jesus. Porque Jó, a gente vê que ele sente a falta de algo. Jó disse no capítulo 9, versículo 33: não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Sabe o que Jó estava dizendo, irmãos? Glória a Jesus. Primeiramente, árbitro quer dizer advogado. Árbitro quer dizer mediador. Aleluia. Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Na nova versão transformadora, já estava dizendo: se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproxime um do outro. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? É que Jó está sentindo falta de algo que nós temos hoje. Jó estava sentindo falta de um mediador, de um advogado. Jó estava sentindo falta do Espírito Santo de Deus. Aquilo que nós temos hoje. E o interessante é que nós temos em dose dupla. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, em Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Está falando de Jesus. Aí o capítulo 7, versículo 25 vai dizer que Jesus, ele vive para interceder por nós diante de Deus. Já imaginou, irmão? Jesus veio à terra, pagou, aleluia, o seu sacrifício, subiu até o Pai, está sentado à direita de Deus, intercedendo pelo seu povo.
Você sabia que Jesus Cristo está à direita do Pai, junto ao Pai, intercedendo por você? Glória a Jesus. Paulo vai escrever em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus de Nazaré. Jesus se tornou uma ponte, porque o homem estava distante de Deus, não tinha como o homem se chegar para Deus. Foi necessário Jesus vir pagar o preço de morte, o preço de cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui servindo a Ele e contando os nossos problemas e contando com a ajuda dEle. Ele se tornou uma ponte para que o homem passasse por ela para vir até Deus. É por isso que Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor. Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador. E não para por aí, meus irmãos. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 2, versículo 1, João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus o justo. Não pense que você está sozinho. Não pense que em meio a esta luta, essa dificuldade, esses embates que você tem enfrentado, você não está sozinho. Você tem um advogado, ainda que o nosso inimigo, ainda que Satanás tente te acusar, ei, você tem um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. Glória a Jesus. Eu pude aprender, meus irmãos, na escola dominical, que nós temos dois intercessores. Cristo intercede por nós diante de Deus, e o Espírito Santo intercede por nós junto a Deus. Paulo escrevendo, meus irmãos, a Romanos 8:26, Paulo disse: da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que quer dizer esta expressão, gemidos inexprimíveis? Que não podem ser explicados através de palavras. É por isso, irmãos, que eu me lembrava de Ana. É por isso que Deus ouviu a oração de Ana. A Bíblia diz que ela se pôs de joelhos a orar, e não saía voz, não saía palavra alguma da sua boca, apenas os seus lábios se mexiam. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo estava levando a sua oração diante de Deus. É por isso que muitas das vezes falta palavras. É por isso que muitas das vezes não conseguimos nem contar a nossa situação diante de Deus, mas o Espírito Santo está traduzindo e levando a nossa oração até o trono de Deus. Glória a Jesus. Paulo diz que nós nem sabemos o que pedir. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Jesus. Quando você se sentir fraco, se lembre: o Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está do teu lado. O Espírito Santo foi tão importante, é tão importante na vida da igreja, que teve um momento que Jesus disse: se eu não for aos céus, Ele não desce. Oh glória. Você tem o Espírito Santo. Jó sentiu falta do Espírito Santo, porque nós vivemos hoje no tempo da graça. Mas você tem o Espírito Santo e você tem Jesus em dose dupla. Você pode contar sim as tuas dificuldades. Você pode sim entregar a tua culpa, os teus medos, aleluia, nas mãos de Jesus. Oh glória, porque Ele pode responder. Ele pode resolver, Ele tem graça, Ele tem o Espírito Santo para nos ajudar. Eu me lembrei de Paulo, meus irmãos, porque no momento da vida de Paulo, 2 Coríntios 12:9, a Bíblia diz no capítulo 12, versículo 4, que Paulo teve uma visão dos céus.
Paulo foi elevado até o terceiro céus. A Bíblia diz que Paulo viu coisas inefáveis que aos olhos do homem não pode se falar, não pode se entender. Foi algo magnífico, mas a Bíblia diz que através daquela revelação Paulo recebe um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E a Bíblia diz no capítulo 12, versículo 8 de 2 Coríntios, que Paulo rogou ao Pai pelo menos 3 vezes: Pai, me livra deste espinho, arranca de mim este espinho que está me atormentando. Oh glória! A Bíblia diz que Deus disse: olha, Paulo, vai suportando, porque eu vou enviar o meu Espírito Santo. Porque é Ele quem ajuda nas fraquezas. Tu estás fraco, Paulo? Receba aí o meu Espírito Santo. É Ele quem ajuda, receba aí graça. Glória a Jesus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Paulo começou a entender. Paulo disse: rapaz, tem uma coisa, eu não vou me entregar diante da dificuldade, não. Eu não vou me render diante das tribulações, não. Eu vou buscar por esse Espírito, porque eu quero que o poder de Deus habite em mim. Aí Paulo já mudou o panorama, já começou a dizer: pelo que eu tenho prazer nas fraquezas, pelo que eu sinto prazer nas injúrias, pelo que eu sinto prazer nas perseguições, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Aí Paulo vai dizer: porque quando eu penso que estou fraco, o Espírito Santo vem sobre mim. Aí eu recebo força, eu recebo graça, eu recebo poder. E quando o povo pensa que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o Espírito Santo faz isso. Ele entra sobre nós, ele reveste as nossas forças, ele nos dá condições de vencer as lutas, ele nos ensina a vencer, ele nos dá condições para perseverar. Oh, glória a Jesus. E uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, eu sei que o tempo é chegado, é que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Só para encerrarmos aqui, irmãos, a Bíblia vai falar de 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, esse céu que a gente consegue ver, esse céu que os aviões voam e trafegam, esse céu que os aviões voam sob e sobre as nuvens. É o céu atmosférico. Glória a Jesus. A Bíblia vai falar do segundo céu, que é o céu cósmico, ou o céu das galáxias, que já é mais difícil de chegar nele. Só através da NASA. É necessário inúmeros recursos. Eu pude pesquisar que é entre 70 e 100 milhões de dólares para o homem chegar apenas na Lua. E ele tem que fazer uma série de exames, exame respiratório, exame cardiovascular, uma série de tantas coisas para aprender a lidar com a gravidade. Aleluia, porque exige muito do homem. Não é qualquer pessoa que pode ir para chegar até o segundo céu. E o terceiro céu, irmãos, que é a morada de Deus, a morada do Altíssimo. Nem o homem com a sua capacidade ele consegue chegar até o terceiro céu. Aí uma coisa que me chama a atenção é que eles lutam para chegar no segundo. Mas Paulo, escrevendo a sua carta no capítulo 15, versículo 51, aleluia, de 1 Coríntios, Paulo diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai tocar e os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e transformados para estar na glória junto do Pai. Aí se o homem leva um maior tempo, é tantos embates, é tanta coisa que o homem tem que providenciar para ir para o segundo. Paulo diz que não abrir e fechar de olho, essa igreja vai estar no terceiro. Não é no segundo não, é no terceiro, na glória de Deus. E o homem consegue chegar no segundo, busca com tantos esforços, por pouco tempo. A igreja vai passar a eternidade. Não é no segundo não, é no terceiro, é junto a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, esse céu está preparado, e só o Espírito Santo para nos ajudar. Jó sentiu falta do Espírito Santo, Jó sentiu falta de um advogado. Você tem 2, um aqui e outro lá no céu. Não desista, não se entregue, não volte atrás, porque Deus tem o melhor para mim, para a tua vida. Paulo, escrevendo a 1 Coríntios 2:9, Paulo diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração
é o que Deus tem preparado para ti. Aleluia. Paulo teve uma palhinha, irmãos, daquilo que está preparado. É por isso que ele teve que receber um espinho na carne, para ele não se gloriar. Glória a Jesus. Não desista de Deus. Não desista do Senhor. Olhe para Jó. Olhe para o sofrimento de Jó. Jó não pecou perante o Senhor, mas ele acreditou que ia vir dias melhores. A luta pode estar batendo, sim. A luta pode ser grande, sim. Mas acredite que Deus está na frente, que Deus anda contigo, que Deus é o teu amigo, e Ele não vai deixar que você pereça. Glória a Jesus. Deus está com a igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nesta noite, irmãos. Fique com estas simples palavras. Se lembre, você tem o Espírito Santo para andar com você. E você tem um advogado no céu, Jesus Cristo, que está pronto para te defender das acusações do nosso inimigo, que é Satanás. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.